Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje iremos trabalhar com o valor numérico de uma expressão algébrica. Na aula anterior, nós aprendemos o conteúdo sobre expressão algébrica, nós sabemos o que é expressão algébrica. Com isso, nós podemos aprender o que é o valor numérico de uma expressão, tá ok? Vamos dar início aqui ao conteúdo com a introdução. Vejamos a seguinte situação. A forma e as medidas de um terreno estão representadas na figura a seguir. Nessa figura, nós podemos observar que ela pode ser dividida em duas outras figuras diferentes. Nós temos um quadrado de medidas de lados iguais a A e nós temos um retângulo com as medidas dos seus lados igual a C e B. Com isso, nós vamos ter o seguinte, que a área desse terreno ele é dada por a seguinte expressão algébrica. Na aula anterior, nós aprendemos a utilizar a expressão algébrica de figuras desse tipo aqui, não é isso? Então, nós sabemos que a área total dessa figura é nada mais do que a soma da área do quadrado com a área do retângulo. Nesse caso, nós vamos ter que a área que representa, a expressão que representa a área desse terreno é A ao quadrado mais B vezes C, onde esse A ao quadrado é a área do quadrado de lado A e o B vezes o C é a área do retângulo de lados B e C. Agora nós iremos supor o seguinte, que o lado do quadrado meça 20 unidades de comprimento e as medidas dos lados B e C do retângulo sejam 16 e 12 unidades de comprimento, respectivamente. Ou seja, o lado B vai medir 16 unidades de comprimento e o lado C vai medir 12 unidades de comprimento. Com isso surge o seguinte questionamento: qual valor numérico representa a área do terreno? Então a questão ela quer saber qual o número que irá representar a área total dessa figura, que no caso representa um terreno. Então, para isso, nós iremos primeiramente tirar os dados aqui da questão, os dados do enunciado. O enunciado me diz o seguinte, que o lado do quadrado, ele mede 20 unidades de comprimento. Quem que é o lado? O lado está sendo representado pela letra A. Com isso, eu posso dizer que o meu A é igual a 20 unidades de comprimento. E também a questão está me dando os lados B e C. Ou seja, o meu lado B equivale a 16 unidades de comprimento e o meu lado C equivale a 12 unidades de comprimento. E nós sabemos também que a expressão algébrica que representa a área total dessa figura, ou seja, do terreno, é A ao quadrado mais B vezes o C. Então, para que nós tenhamos o valor numérico que represente a área total desse terreno, bastamos substituir os valores dados aqui na minha expressão algébrica. Então, nós vamos ter o seguinte, no lugar do A eu vou colocar 20, no lugar do B eu vou colocar 16, no lugar do C eu vou colocar 12. Então, vai ficar igual a 20 ao quadrado mais 16 vezes 12. Aqui nós temos uma expressão numérica. Na expressão numérica, para resolvermos ela, primeiramente resolvemos a potenciação, em seguida multiplicação e divisão, o que vier primeiro, e para finalizar resolvemos as somas e as subtrações, o que vier primeiro. Nesse caso nós temos uma potência, não é isso? Então vamos resolver a potência. 20 ao quadrado é igual a 400 e depois vamos resolver essa multiplicação. E 16 vezes 12 é igual a 192. Então 20 ao quadrado é 400 e 16 vezes 12 é 192. Agora nós iremos resolver essa soma, 400 mais 192, que iremos obter como resultado 592. Então, esse 592, ele representa o valor numérico da área total desse terreno, tá bom? E ao mesmo tempo,
Esse 592, ele é o valor numérico da expressão algébrica em questão. Com isso, nós podemos entender a seguinte definição. Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, obtemos o valor numérico da expressão algébrica dada para esses números. Foi o que acabamos de fazer aqui. Nós substituímos os valores de cada uma das variáveis e encontramos o valor. E esse valor, ele é nada mais do que o valor numérico da expressão algébrica. Tá bom? Vamos ver aqui outros exemplos. Qual é o valor numérico da expressão x mais y vezes x menos y, quando o meu x foi igual a 1,1 e o y foi igual a menos 0,8. Então, eu quero saber qual é o valor numérico dessa expressão algébrica aqui, dados esses valores. Para isso, primeiramente nós iremos repetir a expressão, que é x mais y vezes x menos y. Em seguida, em cada uma das variáveis, iremos substituir pelos valores dados, ou seja, no lugar de x, irei colocar 1,1 e no lugar de y, irei substituir por menos 0,8. Vamos substituir aqui, vai ficar o seguinte: 1,1 mais, aí abre parênteses, menos 0,8, que multiplica 1,1 menos, abre parênteses, menos 0,8. Isso vai ser igual a quê? Então, aqui nós temos agora uma expressão numérica. Para resolvermos a expressão numérica, primeiramente nós temos que eliminar os parênteses, não é isso? Nós aprendemos lá no estudo de expressões numéricas que todas as vezes que nós tivermos situação desse tipo, um parênteses e sinais diferentes, irá prevalecer o sinal negativo. E quando nós temos o parênteses e sinais iguais, irá sempre prevalecer o sinal positivo, tá bom? Então, com isso vai ficar o seguinte, vai ficar 1,1, aqui prevalece o sinal negativo, menos 0,8, que multiplica 1,1, aqui prevalece o sinal positivo, mais 0,8. Então, agora nós iremos resolver o que está dentro do colchetes, aqui também, e em seguida resolver a multiplicação. 1,1 menos 0,8 vai ficar igual a 0,3. Aqui nós aplicamos sinais diferentes, subtrai e considera o sinal do maior elemento. Quem é maior? 1,1. Então, nós consideramos o sinal positivo. Vezes, aqui são sinais iguais, iremos somar e considerar o mesmo sinal, conservar o mesmo sinal, que é positivo. Aqui nós temos uma multiplicação. São sinais iguais, prevalece o sinal positivo, né? O mesmo sinal. Então, 0,3 vezes 1,9 vai ser igual a 0,57. Com isso, nós temos o quê? Que o valor numérico da expressão x mais y vezes x menos y, quando o x foi igual a 1,1 e y foi igual a menos 0,8, vai ser igual a 0,57. Tá bom? Repetindo aqui. Então, todas as vezes que nós tivermos números e substituirmos esses números no lugar das variáveis da expressão algébrica, nós iremos obter o valor numérico dessa expressão algébrica. Vamos continuar então. Uma consideração importante. Em algumas expressões algébricas fracionárias, relembrando, expressão algébrica fracionária é aquela que aparece variáveis no seu denominador. Beleza? Então, em algumas expressões algébricas fracionárias, não é possível obter o valor numérico dessa expressão. Por quê? Isso acontece quando os valores atribuídos às variáveis anulam o denominador da expressão. E como sabemos, não existe divisão por zero. Então, todas as vezes que em uma expressão algébrica fracionária, no seu denominador, aparece
quando substituímos, aparece um valor nulo, ou seja, aparece zero, dizemos que nessa expressão algébrica ela não terá valor numérico. Por exemplo, a expressão a dividido por x, ela não tem valor numérico quando o meu x for igual a zero. Ou seja, se pegarmos esse x e substituirmos aqui, vai ficar a dividido por zero. E nós sabemos que não existe divisão por zero. Isso acontece também nessa outra expressão quando o valor de a for 1. Se nós substituirmos o valor de a nessa expressão, nós iremos ter o seguinte: iremos ter 1 mais 2 e 1 menos 1. Nós sabemos que 1 mais 2 é 3 e aqui embaixo vai ser 1 menos 1, que é igual a 0. Então aqui nós iremos ter uma divisão por zero, que não existe na matemática. Com isso, essa expressão não tem valor numérico, foi igual a 1, tá bom? Vamos ver aqui outro exemplo. Para qual valor de x, a expressão algébrica x menos 3 dividido por 2x menos 1 não tem valor numérico. Então, nós sabemos que para uma expressão algébrica não ter valor numérico, o seu denominador tem que ser igual a 0. Então, para isso, o 2x menos 1 tem que ser igual a 0. Então, resolvendo aqui essa equação, nós iremos ter o seguinte: esse 1 que está negativo, ele passa para o lado direito da equação positivo. Então, vai ficar igual a 2x igual a 1. Esse 2 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, nós iremos ter que x é igual a 1 meio. Então, nesse caso, quando o meu x for igual a 1 meio, essa expressão ela não vai ter valor numérico. Por quê? Porque quando substituímos x aqui por 1 meio, o resultado do meu denominador vai ser igual a 0. E não existe divisão por zero. Por isso que para x igual a 1 meio, essa expressão não terá valor numérico. Beleza, pessoal? Compreendido isso aí? Olha só, gente, na aula de hoje era isso. Falamos a respeito do valor numérico de uma expressão algébrica e vimos alguns exemplos. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, pode me enviar que irei ajudar vocês. Até a próxima aula então.